Bom, boa tarde mais uma vez. Desculpa um pequeno leve atraso e a voz, que eu estou meio gripado e falei esses dias todos. Um prazer recebê-los aqui. E eu não vou fugir do que foi pedido. Um tema complicado. Crise internacional, Obama e repercussões sobre o Brasil. É isso mesmo? Se eu soubesse isso tudo, eu seria rei. Não seria presidente, né? Muito difícil. Vamos lá. Crise internacional. Bom, você sabe que nosso sistema, no qual nós vivemos, o sistema capitalista, é um sistema que, de tempos em tempos, apresenta um processo de crise. O que é isso? Há muitos tipos de crise. A mais comum é essa que está acontecendo agora, que é ligada a você começar a acreditar que o sistema produtivo espicha sem parar e o sistema de crédito espicha sem parar, de que as pessoas podem comprar sem parar e que vão sempre encontrar não só o produto, como vão encontrar o crédito e vão ter renda para pagar tudo aquilo. Isso aconteceu muitas vezes na história. A crise mais famosa é uma crise que aconteceu na Holanda no século XVII, que se referia às tulipas, que é uma planta, uma flor, que é muito valorizada na Holanda, e não só lá. Uma certa altura, as pessoas começaram a dizer, olha, essa minha tulipa vale 10 florins. Ah, mas a minha tem uma estria de vermelha, vale 15. Aí o outro compra 10, eu vou pagar 12 pela sua de 10, e vai indo. Essa de 15 eu vou pagar 20, outro 20. E de repente, cada flor daquela valia um dinheirão. Até que, e tomar um dinheiro emprestado para pagar a flor, porque a flor é um valor. Eu vou guardar, eu vou vender mais tarde, quando eu vou vender eu vou ganhar, então eu vou comprar uma mais cara, porque depois eu vou vender de novo, eu ganho mais, até que alguém ficou sem dinheiro para pagar. E quando ficou sem dinheiro para pagar, começa a segurar todo o processo e alguém diz, mas será que vale mesmo? Isso que eu estou comprando tem esse valor ou não tem esse valor? E aí começa a dúvida. E as flores não eram vendidas como flor. Você fazia um papel e vendia em Londres, por exemplo. Produziu na Holanda, pega um papel e diz, emite o papel. Eu tenho aqui uma dúzia de tulipas que valem 1.000 florins. Vai para Londres, pega aquele papel, compra por 1.000 florins e revende aquele papel por 1.100 florins para um outro que quer pagar mais. E nem tem tanta flor quanto os papéis correspondentes a elas, nem as pessoas continuam dispostas a pagar por aqueles papéis o dinheiro inicial, porque dizem, não, a flor não vale tanto. Aí aquilo desaba como um castelo de cartas. Por simples que pareça isso, e é simples, esse é um mecanismo psicológico e mesmo de mercado que funciona nas crises, nesse tipo de crise que está ligada à especulação financeira. E de tempos em tempos acontece isso. O que aconteceu agora? Bom, o mundo viveu uma expansão econômica depois de 2003, 2002, 2003, até o ano passado, muito grande. Uma das maiores que já houve de expansão da economia mundial, de prosperidade. E nessa prosperidade toda, muita gente investiu em desenvolvimentos tecnológicos, não sei o quê, e as pessoas começaram a melhorar de vida, e os bancos também estavam se organizando e tal, para financiar. E há um problema muito complicado sempre, que é como é que você financia a mais longo prazo. Porque você vender uma coisa para pagar 30 dias, 60 dias, 180, tudo bem. Mas quando você vai comprar uma casa, a amortização dura 20 anos. Bem, então alguém tem que ficar bancando, enquanto você não paga tudo, o valor daquele dinheiro. Você compra essa casa por 1 milhão, mas você não vai pagar 1 milhão. Você vai dar uma entrada de, 5% disso, vai ficar devendo o resto durante 20 anos. E isso, alguém tem que financiar, porque o que vai vender a casa vai receber o dinheiro. Quem compra não vai dar o dinheiro. Tem um banco que faz isso. Ele vem, dá o dinheiro, empresta o dinheiro para você ir amortizando no correr do tempo. Bem, quando houve essa grande expansão nesses últimos tempos, o mercado hoje, capitalista no mundo, é muito rápido por causa da internet, que permite vender rapidamente as coisas, comprar rapidamente as coisas e tal. Não só em matéria de casa, mas em matéria de tudo passou a haver a possibilidade de você comprar e arranjar quem financiasse. Por exemplo, soja.
Você produz a soja, vai vender a soja e tem que ter quem financie. Quando o preço começa a subir, porque quando começa uma expansão, muita gente vai querer comprar, porque aumenta a renda, então, o que acontece? Você vai ter mais gente querendo comprar e mais gente disposta a financiar. Chega um momento que as pessoas começam não a comprar e a vender, mas a especular. Eu acho que a soja vai subir de preço. Então eu vou lá, eu me comprometo a comprar 1 milhão de toneladas de soja daqui a um ano pelo valor de 5 milhões. Bom, a soja não foi produzida. Você não tem mercado ainda para aquela soja, mas o papel já está ali. Você já pagou, adiantou. Então começou a ver, aí você começa a fazer o que eles chamam de mercado futuro. Quanto vai valer a soja daqui a 10 anos, daqui a 3 anos, daqui a não sei quantos meses? E começa a haver um jogo, né, nisso. Não, a esse jogo, eu estou disposto a pagar mais 2% por 1 milhão de soja que me entregue no dia tal. Ninguém está ainda com a soja na mão. E nem foi produzida muitas vezes. Então inventaram, o mundo melhorou muito, todo mundo está comendo mais, está comendo melhor, por isso que os preços estão subindo. Em parte é por isso, mas em parte porque pessoas começaram a comprar soja no papel. Quer dizer, a soja não foi produzida, ele já adiantou o dinheiro, porque acha que o valor vai subir no futuro, não tem ninguém para comprar ainda a soja. Então tem muito mais soja, papel, quer dizer, um papel correspondente à soja do que soja produzida. Enquanto esse mercado funciona, e um compra, outro vende, tal e coisa, mesmo não sendo verdade a soja, não tendo materialmente, não acontece nada. Quando, de repente, pela mesma razão das tulipas, alguém diz, não, mas a soja não vai subir tanto, ou eu acho que a renda das pessoas não vai subir tanto para comprar soja, eu não pago, aí começa a se desfazer. Bem, e para poder financiar tudo isso, criaram outras instituições que não são nem bancos, são agências de investimento e de financiamento, que começaram a fazer uma outra coisa mais complicada ainda. E se o preço da soja cai? Então você faz um seguro, chama hedge. Faz um seguro. Eu comprei essa soja por 50. Eu estou disposto a arcar com prejuízo se ela cair até 40. Se ela cair abaixo de 40, eu não quero prejuízo. Aí eu vou nessas casas que fazem o seguro, e a casa diz, tá bom, você me paga X, e se cair abaixo de 40, eu fico, ou melhor, se ela subir, não subir, eu estou disposto se subir, você ganha. Se cair, eu ganho. Bom, é outra aposta. As pessoas começam a apostar, e não estão comprando nem vendendo nada. Estão apostando sobre qual vai ser o preço daquela mercadoria daqui a não sei quantos anos. Isso foi o que aconteceu agora, recentemente. Todo mundo começou a fazer apostas. Eu acho que o preço vai subir. Mas eu tenho dúvida, então eu vou num banco ou numa casa de seguros, eu faço a aposta. Se baixar, eu ganho. Se subir, é um cassino. Vira um cassino. Não tem mais relação entre a quantidade de compra e venda em dinheiro e a quantidade de produtos produzidos. É mais fácil de entender isso quando a gente pega o que aconteceu com as casas, que onde a crise estourou. Por quê? Porque, sobretudo nos Estados Unidos, houve uma enorme produção de casa. E o preço das casas subia incessantemente. Aí essas agências, que não eram nem bancos, começaram a oferecer empréstimos para as pessoas comprarem casa. E pegavam a hipoteca, a garantia da pessoa. Qual é a hipoteca? A casa é o que assegura o pagamento. Se você não me pagar, eu tomo a sua casa. Muito bem. Enquanto os preços estão subindo das casas, eu compro uma casa hoje, aí vem, daqui a 2 meses, vem um outro vendedor e me diz, olha, tem outra casa que vale um pouco mais que a sua, mas a sua valorizou 20%. Venda já. Eu vendo a minha casa. Embolso esses 20% e faço uma outra dívida um pouco maior e melhor de casa. E vai indo, e vai indo, e vai indo. Até que se expande de tal maneira a quantidade de pessoas que querem casa e os agentes de financiação têm tal voracidade, tal ganância, que eles começam a vender casa para quem não tem capacidade de pagar a casa e que não tem outros bens. E diz a ele, olha aqui, você ganha 100, você vai comprar uma casa de 10 milhões, você vai ter que pagar por mês
120, você não se preocupe, você atrasa um pouco, a sua casa vale, você vende a casa, você vai ganhar não sei o quê. Bem, isso foi assim. Num dado momento, como isso foi feito por milhões de pessoas, que não tinham capacidade de pagar a casa, mas tinham feito a hipoteca, os que emprestaram dinheiro ficaram sem garantias, porque as pessoas deixaram de pagar e as casas começaram a cair de preço. E começa a cair de preço a casa, todos aqueles papéis que tinham sido emitidos como hipoteca, que tinham a garantia da casa, perdem valor. Acontece que no mundo atual é tudo tão complicado que o primeiro que recebia a hipoteca, o banco que recebia, o que ele fazia? Ele diz, essa hipoteca está garantida porque essa casa, a Daniela me comprou essa casa aqui por 100, ela vai me dever 100, ela ganha 2, aí eu digo, mas será que ela vai me pagar? Eu posso ter medo, então pode ser que ela não me pague. Então eu pego essa hipoteca que eu tenho dela, eu pego assim, e divido em vários pedacinhos. Em vez de ser 100 na minha mão, eu divido em 100 outros pedacinhos de 1. E vendo para terceiros. Isso se chama securitização. Por que securitização? Porque fica mais seguro para o primeiro que emprestou de que ele não está com a dívida toda na mão dele. Ele vendeu, ele picou a garantia dele. Isso foi o que aconteceu. Então, as casas lá na Califórnia começaram a cair de preço. As pessoas que tinham comprado a casa viram, eu não tenho como pagar, eu vou embora, deixo a casa aí. O banco que ficou a casa. Mas o banco não sabe o que fazer com a casa. E cada mês que passa, a casa vale menos. Então o banco ele começa a se endividar. E como esse banco já passou o papel para terceiros, que estão na Europa, na China, no Brasil, esses papéis que eles venderam também começam a perder valor. Foi o que aconteceu. Então, de repente, nada vale nada. Que agora você lê no jornal, tem papéis tóxicos que eles chamam. Estão intoxicados, não valem nada. Eu tenho um papel na minha mão que me garante que eu tenho uma hipoteca de 100, mas ninguém paga nem 10 por ela. Se eu quiser vender esse papel hoje, eu emprestei o dinheiro, mas se eu quiser vender, eu emprestei 100, mas se eu quiser vender o papel que garante o 100, eu vou receber 10 e tenho um prejuízo de 90. E o credor original, o devedor original, já foi embora. É um imigrante brasileiro que está em Nova York, comprou uma casa, ele viu que ele não pode mais pagar, ele volta para o Brasil e deixa a casa lá. Mas a casa não vale mais nada. Bom, isso foi o que aconteceu. E como aconteceu isso no mercado assim, os bancos que estão com essa enorme quantidade de títulos, de papéis garantidos por hipotecas ou por hedges, como eu falei aqui, eles têm uma massa imensa de haver, de crédito, que não vale mais nada. Normalmente, quando o sistema é bem regulado, como é o caso do Brasil, o que acontece é que o banco não pode emprestar, senão, digamos, no máximo 10 vezes o capital. Lá nos Estados Unidos, eles emprestavam 40 vezes. Então, o que acontece é o seguinte, o banco emprestava o que ele não tinha. Estava só na palavra, porque ele estava confiado que não ia haver interrupção do fluxo de pagamento dos devedores. Quando os devedores deixam de pagar, o banco estoura também. Porque ele tem lá, ele vai botar na sua contabilidade, eu tenho 100 milhões de papéis, tá, mas os 100 milhões não valem mais. Então ninguém compra aquele papel. Então o banco precisa de quê? De dinheiro, precisa de capitalizar. É o que está acontecendo agora. Ontem os Estados Unidos deram $1 trilhão, que é uma loucura. Eu nunca tinha ouvido falar na minha vida em $1 trilhão. A gente perde sentido do que é isso. O produto, tudo que o Brasil produz num ano, é mais ou menos 1 trilhão e 200 bilhões. Então eles pegaram o Tesouro dos Estados Unidos, o governo americano, pegou ontem tudo que o Brasil produz num ano e jogou para os bancos. Para quê? Com esse dinheiro nós vamos comprar esses papéis que não valem nada para vocês ficarem sem ir para a bancarrota, porque senão vocês estão com mais dívida do que vocês têm que fechar o banco. É isso que está acontecendo. É isso que é a crise que tá no mundo todo. E que, o que é pior, tem efeito não só sobre quem especulou ou sobre quem vendeu a casa, mas tem efeito em tudo. Por quê? Porque o banco não faz só isso, ele dá crédito para as empresas. E quando ele fica sem capital, porque o dinheiro dele evaporou, porque o que acontece? Ele não tem mais dinheiro para dar às empresas. Ele não tendo mais dinheiro para dar às empresas, as empresas que dependem do empréstimo sempre para poder
girar seu negócio. Eu vou plantar soja, vou vender a soja daqui a não sei quanto tempo, eu tenho que antecipar o meu lucro, se eu não tenho dinheiro para plantar a soja, e eu pego no banco. Não posso mais, porque o banco não tem o dinheiro para me emprestar. Então, em geral, nessa situação, o que se chama os bancos centrais, que é do governo, que é o banco que deve controlar o conjunto dos bancos, eles começam, então, a emprestar aos bancos, o que chama para gerar liquidez, para dar dinheiro aos bancos. É o que eles estão fazendo adoidadamente há 6 meses a 1 ano, na Europa, nos Estados Unidos e até aqui. Quer dizer, põe dinheiro à disposição dos bancos. Mas os bancos pegam esse dinheiro e têm medo de emprestar, porque a economia toda começa a ficar com problemas. Então o banco diz, eu pego esse dinheiro e eu empresto e não me pagam. Aí o governo reclama. Reclama, quer dizer, eu estou dando dinheiro para o banco e o banco não está repassando para as empresas. O banco não está repassando para as empresas porque ele está com medo que as empresas não paguem. E nesse momento, quem tem coragem de ir ao banco para pedir dinheiro é porque está muito mal. Porque os outros preferem não ir ao banco, porque tem medo de entrar no banco e depois não poder sair dele. Então fica uma confusão muito grande, é onde nós estamos nesse momento. Sobretudo lá fora. Na Inglaterra, nos Estados Unidos, na Espanha, no Japão, em toda parte. Aqui também, mas aqui menos. Porque o nosso sistema financeiro estava fora desse jogo de hipotecas e de hedge funds, dessas coisas todas, estava mais protegido, porque as regras aqui, nós apertamos muito essas regras desde o meu tempo, e não deixamos os bancos emprestarem assim. E essas empresas que eu disse aqui que fazem seguros, as hedge funds, também no Brasil, são controladas pelo Banco Central. Nos Estados Unidos, não. Nos Estados Unidos, os bancos eram controlados pelo governo, chama-se Federal Reserve, que é o Banco Central dos Estados Unidos, mas as agências de empréstimo desse tipo de seguradoras e tal, e de hipotecas de casas, não eram controladas pelo governo. Então elas emprestavam o que não tinham. Elas davam garantias, mas elas não tinham fundos para dar as garantias. E criou uma confusão monumental no mundo todo. E isso teve consequências na produção real, como eu disse aqui, porque passou o crédito. E também, como parou a produção real, começa a haver desemprego. Né? Nos Estados Unidos a taxa está bastante elevada, não me lembro quanto, 7%, está indo para 8%, que para lá é muito de desemprego. Quando começa a haver desemprego, mesmo os que estão empregados ficam com medo de perder o emprego. Então tem mais receio de fazer compras, de se endividar. Então o mercado diminui. Os países que exportam, como o Brasil ou como a China, então o que acontece com eles? Não tem a gente para comprar as exportações. A China exporta enormemente para os Estados Unidos. Bom, agora caiu essa exportação. O Brasil, o mês passado, 34% a menos de manufaturas que nós exportamos do que no ano anterior. É uma queda muito grande do mercado. Como cai o mercado lá fora, tem consequência aqui também. Porque também, então, aqui acontece desemprego aqui também. Que você não tem mais mercado, não vai produzir, corta pessoal, diminui o desemprego, diminui a renda. Isso é um efeito de dominó que vai funcionando assim. Eu não vou entrar em mais detalhes, são mais complicados. Como é que o mundo funcionou, relação China-Estados Unidos, porque os americanos há muito tempo estão gastando mais do que podem, por causa das guerras, por causa do consumo enorme, sem base. Então eles têm um déficit muito grande. E eles estão cobrindo essa dívida crescente porque todo mundo compra papéis, títulos do Tesouro Americano, especialmente os chineses e os japoneses. Que os chineses, sobretudo, exportavam muito mais do que importavam, sobrava dinheiro todo ano. O que ele faz com esse dinheiro? Ele tem que botar esse dinheiro em algum lugar. O que é seguro? É o Tesouro Americano. Então eu compro títulos do Tesouro Americano. Quando a China não consegue exportar tanto, ela fica sem dinheiro para comprar os títulos do Tesouro Americano. Isso complica a situação americana. Como é que eles vão financiar essa dívida deles que é crescente? Bom, no final, geralmente no sistema capitalista, o que acontece é que muita gente vai sofrer, vai ter desemprego, algumas empresas quebram, alguns bancos já quebraram, outros ainda vão quebrar, há uma fusão, uns compram os outros, até que chega um momento em que caiu tanto o preço, que eu digo, bom, eu tenho minhas reservas, eu não estava nessa confusão toda, eu acho que vale a pena comprar. E as casas, por exemplo, começam a subir de novo de preço, começam a aumentar o número de pessoas que se dispõem a comprar outra vez. Os últimos dados indicam que nos Estados Unidos começa a haver de novo
um certo horizonte. Tem pessoas que já aumentou o número de vendas de casas novas nos Estados Unidos, que pode ser que seja um sinal de que estamos chegando ao fim da crise, ou não se sabe ainda. Mas assim, então primeiro vai lá para o fim do poço. Esse fim do poço depende, varia. A maior crise antes dessa foi em 1929. A crise foi igual, só que os bancos centrais fizeram uma coisa errada em 29. Aqui eu disse a vocês, os bancos centrais do governo soltaram dinheiro, para dar dinheiro aos bancos para eles poderem fazer circular o conjunto dos empréstimos. Em 29 eles não deram dinheiro. Como não deram dinheiro, os bancos pararam e quebraram as empresas. Aí deu uma depressão. Levou muitos anos que a economia real, o sistema produtivo, ficou paralisado. A queda do produto bruto nos Estados Unidos foi 25%, né? 25 pontos abaixo. Agora é 2, 3, foi 25. E, além disso, você teve, durante muito tempo, uma economia que ia e vinha. Isso foi em 29, ela só voltou a crescer mesmo em 1938. Até lá, houve momentos piores e melhores. Veio o Roosevelt, que foi eleito presidente. O Roosevelt fez um programa chamado New Deal, que é um novo pacto, que era para dar emprego e fazer obras públicas. Isso minorou o sofrimento da população, mas não resolveu o crescimento. A retomada do crescimento dos Estados Unidos só aconteceu em 1938 por causa da guerra, a Segunda Guerra Mundial. Então houve uma demanda de máquinas e aviões e não sei o quê, eles retomaram o crescimento. Levou muito tempo. Não é necessário que dessa vez leve tanto tempo, mas ninguém sabe. Depende um pouco de qual vai ser a devastação que a crise causa. Eu tenho dito o seguinte, por enquanto ainda estamos no incêndio. Quer dizer, os bancos centrais, como ontem, os bancos centrais ainda estão dando dinheiro. A liquidez, dinheiro é como se fosse água para apagar um incêndio. Para ver se os bancos se repõem em situação de emprestar às empresas e as empresas voltam a contratar e não sei o quê. Ainda estamos apagando o incêndio. Quando apagar o incêndio, tem que olhar em volta e perguntar o que sobrou. Não se sabe ainda. Ou seja, quanto tempo vai demorar para retomar o crescimento, o que vai ser preciso fazer, porque crescimento é investimento. Não é salário só. É salário para produzir bens de capital, quer dizer, bens que produzem outros bens. Então, só assim que cresce a economia. O salário é bom porque a pessoa sobrevive, não morre de fome. É bom para as pessoas, mas não resolve a situação da economia. Não adianta você dar dinheiro, tem que dar, para você poder sobreviver. Mas isso não acelera a economia. A economia só acelera quando você tem investimento, que é isso. Quando eu resolvo pegar o dinheiro meu ou do banco e vou comprar máquinas, terrenos, produzir uma coisa nova, vai levar um certo tempo que eu estou investindo antes de eu receber de volta, aí eu produzo, o mercado está mais ativo, eu vendo e troco e ganho no mercado, aí volta o dinheiro para mim, eu invisto de novo. Esse é o ciclo que faz crescer. Nós estamos num ciclo de depressão, não é de crescimento agora, é de sobrevivência. Então não se sabe quanto tempo vai levar para você ter de novo um crescimento. Isso eu estou explicando aqui de uma maneira... Isso é difícil, da maneira mais simples que eu posso para explicar como é que se dá esse processo de crise e o que é. E tem sempre. E, de alguma maneira, isso que é uma especulação, no sistema capitalista, é necessário. Por quê? Porque isso é uma espécie de sinalização. Quando eu começo a querer comprar o que eu ainda não tenho, porque eu acredito que o preço vai subir, sinaliza para todo mundo que é uma onda positiva. Aí as pessoas investem mais. Então, dentro de limites... faz parte do jogo do sistema de produção ter alguma especulação. Quando tudo vira cassino, como virou agora, tudo vira especulação, não, aí para a economia. Bom, qual é a relação que tem isso com Obama e tudo mais? Por um lado é uma coisa independente, por outro lado tem uma ligação. Por quê? O Obama é um processo que tem a ver diretamente com o jogo político americano e com a força da democracia americana. Todo mundo imaginava, pelo menos eu, que a candidata do Partido Democrático seria Hillary, né? E contra alguém do Partido Republicano. O Partido Republicano estava muito desgastado porque o presidente Bush fez guerras incessantes e porque a crise começou com ele, né? E porque fez um endividamento muito grande e muita guerra. Não esqueça que ele foi reeleito há 4 anos, quer dizer, ele estava no auge, apesar de que para muitos de nós não, mas lá estava, né? Bom, mas em 4 anos ele erodiu o prestígio dele.
Então era previsível que, com a crise, que o outro partido ganhasse. A crise geralmente causa danos no partido que está no governo. Mesmo que o governo não tenha diretamente culpa, no caso até tinha, mas mesmo que não tivesse, quem está no governo paga um certo preço por causa da crise. Muito bem. Você viu agora a popularidade do presidente Lula, que é muito alta, caiu por causa da crise. Ele não tem culpa da crise. Não foi nem daqui, mas não tem importância, vai pagar o preço. O Bush pagou o preço. Então era provável que ganhasse alguém do Partido Democrata. Eu mesmo achava que seria a Hillary, que era candidata forte, mulher, que é uma coisa renovadora, e que tinha apoio da máquina do partido. De repente ganhou o Obama, que é um fenômeno muito interessante, porque o Obama não pertencia à máquina propriamente do Partido Democrata. Ele foi apenas senador estadual uma vez e foi federal por um mandato só. Não tinha maior ligação com o meio americano. E ganhou na medida em que ele começou a ter um discurso que dava um horizonte de esperança aos americanos. Política não é só uma coisa objetiva. Né? Você olhando os dados, aqui provavelmente ganha Hillary. Tem mais, em tese teria mais recurso, é mais conhecida, é de uma família política, foi senadora, é boa senadora, é mulher. Bom, o Obama, o que ele fez? Ele mobilizou as pessoas. Como? Primeiro pelo discurso dele. Eu não conheço o Obama, eu só vi uma vez, eu estava lá na convenção do Partido Democrata que escolheu o candidato Kerry, da outra vez, contra o Bush. E o Obama estava lá. Ele fez um discurso. Foi o primeiro grande discurso dele. Era admirável. Ele fala, como no estilo americano, como um pastor protestante. E fala bem. Né? Ele é convincente e tal. E escreveu uns livros mais ou menos focados na biografia dele, etc, etc. Ele tinha uma mensagem. Mensagem política não necessariamente tem detalhe, ela tem que ser inspiradora. Ele, de alguma maneira, inspirou. A mensagem foi resumida naquela frase: Yes, we can. Nós podemos. Né? Nós temos condição de mudar tudo. Não disse como. Mas ele, como pessoa, simbolizava a mudança. Porque ele era negro, não era pobre. Ele é formado em Harvard, eu creio, né? Ou Yale, não sei, de uma grande universidade americana. Né? E o pai dele foi diplomata, ou coisa que o vale, veio para os Estados Unidos, não era descendente de escravo, e, viveu em outros países. Lá nos Estados Unidos não é muito bem visto, não, mas viveu em outros países e tal, mas tinha uma forte presença, e aí começou a sensibilizar os negros e os jovens. E passou a utilizar um instrumento novo que era a internet. Não foi por isso que ele ganhou, mas ajudou. E conseguiu uma proeza. Como ele mobilizou os jovens, né, e como ele não estava ligado à política tradicional, dava uma flama de esperança. E as pessoas começaram a mandar dinheiro para ele. Eu acho que recolheu mais de 600 milhões de dólares. Isso é muito, muito dinheiro. Né? Para vocês terem uma ideia, uma campanha no Brasil, no meu tempo presidencial, era no máximo 50 milhões. Agora, digamos que seja 200. Ele botou 3 vezes mais do que um candidato aqui. Né? Bom, e lá também, nunca ninguém levantou tanto dinheiro. Como? Em pequenas quantias, através da internet. Isso foi um fato novo. Normalmente os dinheiros políticos são das empresas em grandes quantias. Dessa vez, lá é complicado, é bem controlável. Dessa vez foi pouco a pouco, e tem dados que mostram o seguinte: cada vez que ele ia para uma campanha num estado, aquelas primárias que eles fazem lá, e que ele fazia um discurso importante, chovia dinheiro. Quer dizer, ele despertou entusiasmo, que é uma coisa muito importante. Ele conseguiu despertar a crença de que ele realmente renovaria os Estados Unidos. Bom, ganhou. Ganhou e tal, e isso é um sinal da força da democracia americana, porque ele é negro e porque ele não tinha máquina, e ganhou. Não era da elite, ganhou. Bem, é curioso ver a votação dele. Ele ganhou porque os negros se mobilizaram. Normalmente, na eleição nos Estados Unidos, o voto não é obrigatório. E os negros não costumam votar muito. Digamos, em média, 20%, 25%. Dessa vez não me lembro quanto foi, mas 75%, 80%. Quer dizer, o voto negro veio maciçamente pró-Obama. Os hispânicos, que são uma porcentagem
o dobro dos negros nos Estados Unidos. Lá deve ter, sei lá, uns 25 milhões ou 30 milhões de descendentes de latinos. Bom, esses votam mais. Mas eles votaram no passado mais no Partido Republicano do que no Partido Democrático. Havia mais ligação entre os cubanos que estavam na Flórida, que eram mais republicanos do que democratas, mesmo relações do pessoal com o México, não sei o que, eram mais conservadores. Dessa vez, o voto latino nos Estados Unidos foi para o Obama. Quer dizer, ele sensibilizou minorias. E ele perdeu entre os brancos. Quando você pega, lá tudo é classificado, então você pode fazer a pesquisa, você tem a cor do eleitor. Ele perdeu entre os brancos. Então é um dado interessante que tem a ver com a mudança da composição demográfica dos Estados Unidos. Tem muito latino lá, né? Negro nem tanto, não está crescendo tanto, mas latino sim. Né? Embora ele tenha perdido entre os brancos, ele compensou essa perda entre os latinos e os negros. Só que lá a regra é a regra. Ganhou, ganhou e acabou. É presidente. Vocês assistiram, talvez na televisão, aquela cerimônia de coroamento de um novo monarca, né? Que foi a transmissão do mando lá nos Estados Unidos, é uma coisa simbólica. E o Obama passa a encarnar o espírito dos fundadores da América, né? Faz aquela coisa bonita, os ex-presidentes todos vão lá e se referem aos heróis da América, e toca o hino, e levanta a bandeira, ele jura na frente de todo mundo, e ele então vira o presidente de todos os americanos, e passa a atuar dessa maneira. Bom, tentou até fazer uma certa conciliação de chamar alguns republicanos para fazerem parte do governo dele. Não funcionou muito, mas chamou. Problema que ele tem, e a ligação dele com a crise e tudo mais, é que, claro que quando ele começou a campanha dele, ele não estava pensando em ser presidente da crise. Ele ia renovar a América. Agora é um problema tremendo, porque ele tem que enfrentar a crise. Até agora, quanto eu posso avaliar visto de longe, ele tem pelo menos tentado corresponder ao que ele prometeu na campanha. Mesmo essa última mensagem dele para o Irã. Ele usou a técnica como é que chama, do Bin Laden. Ele gravou um programa e mandou com letreiro em persa, como é que chama? Língua persa, para o Irã, fazendo um gesto de simpatia. Mandou uns emissários, que são pessoas abertas, eu conheço um deles, Holbrooke, para a questão da Palestina e de Israel, outro para o Afeganistão. Está dando sinais de que vai mudar um pouco aquele estilo prepotente da política americana. Mudou a lei que proíbe os americanos de ir a Cuba. Facilitou a visita dos parentes aos cubanos. Isso vai aliviar, porque levam dinheiro para Cuba. Agora, hoje, deu declarações a respeito dessa reunião que vai haver do chamado G20, que são os 20 países, enfim, mais ricos do mundo, inclusive o Brasil, dizendo que ele está disposto a ajudar uma reformulação da ordem internacional, sobretudo financeira. Não vou entrar em detalhes, que isso é muito complicado, mas isso vai ser necessário. Depois dessa crise vai ser necessário reorganizar as instituições internacionais de financiamento, inclusive o Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial, o Banco da Basileia, ou seja, tem que ter um controle global, não pode ser tudo como é hoje, que é nos Estados Unidos ou é aqui, tem que ter algumas regras que são gerais, e o Obama deu um sinal de que pode ir nessa direção. Enfim, ele está tentando, na dificuldade, manter mais ou menos fiel, não mais ou menos fiel, ao espírito de esperança que ele levantou durante a campanha. Na minha opinião, isso vai dar certo se ele tiver competência e sorte, porque precisa de sorte também, para resolver a situação financeira. Porque se ela dura muito tempo, tudo fica muito difícil, porque aumenta o número de desemprego e tal. Eles estão fazendo um esforço máximo para ver se conseguem virar. Ontem e hoje, as bolsas subiram de novo. Mas não dá para a gente acreditar muito que sobe, desce, cai. Enquanto os bancos não tiverem resolvido, nada vai estar calmo no mundo, porque o sistema financeiro é o coração do capitalismo. Se isso deu um infarto, aí não tem que desentupir as veias. Não estão ainda desentupidas. Então, ele tem que se concentrar, a meu ver, em 3 ou 4 coisas. Uma é isso, desentupir os canais, fazer alguma coisa na economia. 2, prestar atenção à China, porque a China é complementar hoje à economia americana e a China caiu muito também de produção.
3, segurar a situação do Oriente Médio. Palestina, Israel, Paquistão, Irã, né? Esses são os principais. Depois tem que ver o que faz com a Rússia. Ver se a Europa consegue ter um papel mais ativo no mundo. E aí que vai olhar para a América Latina. Porque não há razão, do ponto de vista da lógica dos Estados Unidos, do poder de se preocupar muito com a América Latina. Isso com relação ao Brasil. Que efeitos tem? Primeiro, os econômicos. Já temos. Eu mencionei a vocês. Quer dizer, como é que o Brasil sofreu o primeiro impacto dessa crise? Primeiro a gente faz de conta que não tem crise. Tenta evitar, e foi inventada uma teoria chama em inglês decoupling, que é descolamento. Ou seja, os países emergentes, a China, o Brasil, a Índia, não sei o quê, estão descoladas da crise. Durante meses se falou isso. Não tem nada a ver, não tem nada a ver. A Índia, a China vão ser a salvação do mundo, o Brasil, tá, não sei o quê. Tudo bem. Não é bem assim. E não é bem assim por quê? Por causa do que eu disse. Primeiro, porque para o crédito. Então, aqui no Brasil, houve a mesma coisa que toda parte. Secou o crédito para as nossas empresas lá fora e para os nossos bancos. Os nossos bancos têm uma vantagem, os brasileiros, do governo ou não, de que eles têm bastante dinheiro de poupança nacional. E o governo do Brasil, como todo governo, fica endividado, tem déficit. Mas ele toma emprestado no Brasil. Na Argentina ou no México, por exemplo, como não tem bancos locais e a população não poupa na moeda local, o governo toma emprestado de bancos que são de fora ou que vão buscar dinheiro lá fora. Então, quando seca lá fora, seca tudo. Aqui não. Secou lá fora, deu um solavanco, mas nós temos bancos. E os brasileiros, todos e brasileiras, põem dinheiro no banco. E faz economia em moeda local, em real. Compra-se menos dólares do que nos outros países. A gente acredita que... E o dinheiro paga aqui porque o juros é alto. Então você tem dinheiro aqui e o governo se financia. Ainda assim, quando houve a paralisia do sistema financeiro total, muitas empresas sofreram porque elas precisavam de dinheiro para exportação. O Banco Central do Brasil abriu uma linha de crédito, mas eles não foram buscar até hoje, não sei porquê. Mas sofreram um problema de crédito. Por outro lado, algumas empresas brasileiras também estavam especulando. Estavam fazendo essa mesma coisa que eu mencionei aqui. Eles faziam apostas. Aí diziam o seguinte: o dólar não vai valorizar. O real vai continuar valorizado. Isso quando o real valia 1,6 por $1. Bom, em 4 meses, o real passou a valer 2,40 por dólar. Quer dizer, houve uma desvalorização muito forte, de 50%. As empresas que estavam exportando e que tinham que fazer um cálculo sobre o valor da sua mercadoria e tinham que saber quanto valeria o dólar, muitas delas disseram: o dólar não vai subir. Se subir mais de 1,80, eu perco. E fizeram apostas. E perderam. E tiveram que pagar rapidamente um dinheirão. Então, algumas empresas boas, grandes, a empresa é boa, mas elas especularam e perderam. Fizeram rei. Então, isso também já teve um impacto aqui. Por outro lado, alguns bancos menores aqui, que financiaram muita motocicleta, automóvel, como também aqui começou a haver desemprego, embora em não tão grande proporção ainda, há uma expectativa de que a renda diminua. Então, essas pessoas que compraram automóvel por não sei quantos meses de prazo, motocicleta e tal, uma parte delas não vai pagar. E isso vai afetar esses bancos. Então, o governo já está preparando uma maneira de salvar esses banquinhos, porque eles vão pagar um certo preço, né? E, por enquanto, a taxa de desemprego cresceu, não cresceu muito, mas cresceu razoavelmente já. E, por outro lado, as exportações aí sim, caíram muito e vão continuar baixas, e isso também tem efeito sobre a economia brasileira. Isso é inevitável. É um efeito que não é da mesma proporção do que acontece lá fora. Nós temos um mercado interno maior e, como eu disse, nós temos um sistema financeiro. A situação do governo não está mal do ponto de vista de reservas, tem reservas. Enfim, é possível que não haja uma paralisação muito brusca da economia brasileira. Mas vamos sofrer os efeitos, estamos sofrendo já os efeitos. O consumo não diminuiu ainda de maneira significativa. Ainda hoje eu tive uma reunião aí com pessoas que entendem disso,
E o consumo no varejo não foi afetado. Quer dizer, a renda dos brasileiros ainda não foi afetada. Vai ser, por causa do desemprego. Quando você tem dados de desemprego que estão crescendo, no prazo de um ano, diminui a renda. Então, isso nos afeta. Por fim, politicamente, a relação de tudo isso. Primeiro, a relação do Brasil com o resto do mundo, com Obama e tudo mais. Eu acho que a política do Obama abre melhores possibilidades para um país como o Brasil, na medida em que ele começa a aceitar, discutir o que faz com o mundo, não só entre os ricos, mas abrir um pouco mais para o G20. Por enquanto, são só palavras. E esse G20, que é a reunião desses 20 países, não tem por trás uma instituição. Então faz a reunião, tira a fotografia e vai embora. Então não tem como dar sequência. É preciso que crie algumas instituições para dar sequência. Mas certamente se abre uma certa oportunidade lá fora. Aqui dentro, as consequências políticas dependem um pouco. Depende também, política sempre depende dos dois lados. Como é que a oposição vai se comportar, o que ela vai propor, o que o governo propõe, até que ponto a crise abala ou não abala a popularidade do presidente, até que ponto a popularidade do presidente se transfere para um candidato que não tem a biografia dele ou não. Política é sempre assim, você não tem certezas, mas você já vai ter de qualquer maneira um quadro diferente de um quadro há um ano atrás, porque a situação global acaba por nos afetar. Então, eu acho que é isso que eu posso dizer assim, rapidamente, e quase que a conta-gotas, porque a coisa é muito mais complicada do que eu estou transmitindo a vocês, mas para dar uma ideia de que aonde estamos, a quantas estamos,